Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. Hoje eu falo um pouquinho sobre a suposta conspiração da Citadel. Mas por que eu digo suposta? Bem, devemos convir que durante boa parte da série das Crônicas de Gelo e Fogo, os Meisters, eles parecem basicamente serem legais, né? Eles são estudiosos, sempre procuram ampliar o seu conhecimento e, além disso, são bastante altruístas. Eles procuram apenas servir ao seu senhor e à sua família. Tanto que eles até abdicam do sobrenome com o qual eles nasceram, né? Eles não têm nem filiações pessoais, lealdades pessoais. Quer dizer, é isso que eles querem que a gente pense. Porque se você lê mais atentamente os capítulos que eles aparecem, é claro que os Meisters, eles têm, na verdade, seus próprios objetivos, sua própria agenda, né? E a gente pode ver vários exemplos disso. Por exemplo, o Creyson, que é o Meister de Pedra do Dragão. Ele claramente tentou manipular o Stannis quanto aos rumos da guerra pelo Trono de Ferro. Tentou mesmo impor a ele certas alianças. Mas o Stannis, né, é uma cabeça de ferro, só queria ouvir a Melisandre. E o que o Crescent fez para tentar tirar essa influência perto do Stannis e influenciá-lo melhor? Tentou matar a Melisandre. Até porque ele menciona algo muito interessante que muitas vezes os senhores preferem esquecer. Que junto com o treinamento para salvar a vida, os Meisters recebem um treinamento para dar a morte. Enfim, no caso, a tentativa do Crescent de influenciar o Stannis e matar a Melisandre, retirá-la do seu caminho, falhou barbaramente e dolorosamente. Mais ao norte, nós temos outro exemplo de manipulação muito bem sucedido no Winterfell. É claro que eu estou falando do Maester Luwin. Eu já mencionei em vídeos anteriores que o Luwin, ele manipula os Stark em algumas ocasiões muito pontuais para os seus próprios objetivos. Então, por exemplo, ele logo nos primeiros capítulos, ele convence o Ned a mandar o Jon para a muralha com o raciocínio que o Benjen fala que o moleque está pronto, então manda ele logo e se livra de um problema. Só que o Benjen não falou nada disso. Nada. O Luwin mentiu pro Ned. E por que ele teria mentido? Bem, nessa questão poderia muito bem ser uma lealdade pessoal. De fato, deve ser. Então, por quê? Porque o Luwin, ele antes de servir ao Winterfell, ele serviu em Corre Rio, junto aos Tully. Então, basicamente, ele viu a Catelyn crescer e fez o parto, na verdade, de todos os filhos dela, incluindo o mais velho, o Robb. Então, nesse sentido, ele pode só querer remover uma possível ameaça que pode, talvez, competir com o Robb ou seus filhos, sua descendência, de forma geral, pela posse de Winterfell. Talvez o Jon esteja mais velho, ele não sabe. Enfim, quando o Jon vai para a muralha, esse medo termina. Nesse sentido, o Luwin, ele neutraliza de forma bastante efetiva uma ameaça para os seus aliados. Bem, se nesse evento particularmente pode ser apenas, como eu disse, lealdades pessoais, a atitude do Luwin contra a mágica é bem diferente. Ele fala para o Bran e o Rickon, até mesmo quando coisas estranhas começam a acontecer aos garotos, que nitidamente têm poderes sobrenaturais, ele continua insistindo, como sempre insiste em todas as partes que ele aparece, que magia e mágica, poderes sobrenaturais, não existe. São invenções da velha alma, são historinhas para dormir. Quando o Bran começa a ter sonhos proféticos, o que o Luwin faz? Dá uma poção para que ele durma mais profundamente. Não tenha esse tipo de sonho.
Bem, aí isso passa de lealdade pessoal para uma agenda mais extensa, né? Porque tanto o Crescent quanto o Luin, eles têm, cada um de sua maneira, problemas com magia, né? Com questões sobrenaturais. E isso me leva a pensar se, na verdade, essa inclinação não seja, na verdade, um treinamento que a Citadela fornece aos seus Meisters lutar, né, contra a magia do mundo, principalmente em mistérios. E na verdade a gente tem uma confirmação disso no quarto livro, o Festim dos Corvos. Quando Sam viaja para a Citadela e conversa com um Meister, um personagem fascinante, aliás, chamado Merrin, o Merrin é bem franco com ele. Quem você acha que matou todos os dragões da última vez? Galantes matadores de dragões armados de espadas? O mundo que a Citadela está construindo não tem lugar para feitiçaria, profecias ou velas de vidro, e muito menos para dragões. Bem, isso bem claramente confirma algum tipo de conspiração, na qual, aliás, o Merrin não está. Mas ele, como ele mesmo me fala, ele é exceção absoluta na Citadela. Ele e alguns poucos estudantes. Bem, mas a fala do Merrin faz mais coisas do que só confirmar a existência dessa conspiração contra a magia e elementos sobrenaturais. Na verdade, basicamente ela confirma que os Meisters, eles mataram os dragões. Mas como eles iam fazer isso, né? Porque, tipo, não é como a Citadela tivesse um exército, né? E mesmo que ela tivesse o apoio da casa nobre que domina a Vila Velha, que é o Hightower, mesmo assim é uma casa contra o restante dos Mistérios, contra os Targaryen, que tem dragões. Tinha, no caso, né? Enfim, então, como eles iam fazer isso? E qual é o motivo dessa fobia de magia, de qualquer elemento que não está ligado estritamente ao mundo real dos Meisters? Bem, como tantas outras coisas, a questão problemática dos Meisters é uma ameaça à sua própria existência. Quando Aegon chegou a Westeros e foi à Vila Velha, eles tinham toda a intenção de lutar. Até que o Alto Septão teve uma visão. E qual foi essa visão? Se Vila Velha pegassem armas contra o dragão, Vila Velha arderia, e Torre Alta, Citadela e o Septo Estrelado seriam derrubados e destruídos. Então eles não podem pegar em armas contra os dragões, porque eles serão, né, no caso, totalmente torrados. Mas agora, os dragões são as bestas, não é que os Targaryen dominam, ou na verdade uma analogia para os reis Targaryen. A profecia não deixa isso claro. Então, pelo sim, pelo não, a Citadela, junto com os seus aliados, os Hightower, decidiram não arriscar. Mas existiam que destruir os dragões, porque enquanto eles existissem, na verdade, todo Sterling estava à mercê dos caprichos dos Targaryen, né? Mas como eles iam fazer isso? Como eles iam destruir os Targaryen? Por dentro. Quando foram que os dragões foram destruídos? Foi numa guerra civil entre a família reinante chamada A Dança dos Dragões. Como essa guerra civil aconteceu? Bem, basicamente, simplificando uma história longa. A Dança dos Dragões começou quando a filha primogênita de um rei chamado Viserys I, a Rhaenyra, ela foi escolhida pelo pai para sucedê-lo no trono de ferro. E se ia contra um precedente que tinha sido determinado algumas gerações antes, que os homens tinham precedência
na sucessão em relação às mulheres. Então, nesse caso, quem devia suceder o Viserys seria o filho mais novo dele, o Aegon. Mas a Rhaenyra, ela não quer saber de nada disso, porque ela foi escolhida pelo pai. E o Viserys também, por vários anos, se recusa a mudar a sua herdeira, mesmo que sua segunda esposa, a Alicent Hightower, ela tenha tido vários filhos homens. Então, quando a mão dele, a mão do rei dele, o outro Hightower, que é o pai da Alicent, tenta convencê-lo a tirar a Rhaenyra da posição de herdeira presuntiva e colocar o Aegon, o Viserys, ele não quer saber de nada disso. E quando o Otto insiste, ele só o demite, né? Então, o que acontece? A herdeira Rhaenyra é levada pelo conselho do rei, que agora é liderado por um homem chamado Lyonel Strong, que frequentou a Citadela por muitos anos e chegou a forjar boa parte de uma corrente de Maester. É levada pelo conselho do rei a casar com o primo, que é a gay. Então, a descendência que ela produziu com esse primeiro marido dela foi muito suspeita, porque ambos tinham ascendência valeriana e aparência valeriana. Mas seus filhos, não, eles tinham cabelos castanhos, nariz largo e outras feições muito distintas que causaram rapidamente cochichos que esses filhos fossem, na verdade, bastardos. Anos depois, a Rhaenyra fez um segundo casamento com seu tio Daemon, contra as vontades do pai, mas na época ele já estava meio doente para realmente falar algo efetivo contra a união. E por que ele estava doente? Porque em determinado momento ele se feriu no Trono de Ferro, como muitos reis Targaryen antes e depois dele. Mas as feridas deles não cicatrizavam. Ele teve que cortar 2 dedos. Um mês teve que cortar 2 dedos, remover os 2 dedos que foram feridos. Mas mesmo assim ele não melhorava. Ele ficou anos retido na cama. Aí, durante esses anos, ele foi cuidado pelo grande mestre Geraldus, até que ele morreu, finalmente. Depois que ele morreu, seu falecimento foi mantido em segredo para que o Aegon pudesse sucedê-lo com certa discrição, enquanto a irmã estava ainda em pé do dragão, sem saber de nada. Mas quando o Aegon ele é coroado, o grande mestre Geraldus, ele já sumiu. O grande mestre agora é o Orley. Mas o que aconteceu com o Geraldus? Ele nunca mais é mencionado na narrativa do reinado do Viserys. Bem, o Varys conta pra gente o que aconteceu com esse arquimestre quando está conversando com o Tyrion. Segundo o Aegon, deu o grande mestre Geraldus de comer ao dragão. Então, ele executou o mestre responsável por manter a saúde do seu pai. Isso indica algo muito suspeito, que o Aegon provavelmente sabia que esse grande mestre tinha algo a ver com a morte do seu antecessor e pai. Mas enfim, o príncipe Aegon foi levado ao trono ao invés da irmã. De forma muito interessante, o Olário, o novo arquimestre, ele comenta que essa decisão certamente levará à guerra. Guerra? Sim, não poderia ter algum tipo de acordo, um reinado dividido, casamentos para resolver a questão. Tem que ser guerra. Assim, parece que o cara está fazendo de uma profecia, né, para os acontecimentos. Depois, um dos filhos da Rhaenyra, ele é enviado a Ponta Tempestade para negociar o apoio dos Baratheon para sua mãe. Mas o senhor do momento, ele não sabe ler. Então é o Maester que lê a carta para ele. Ele fala no ouvido e tal. E o cara tem uma reação
extremamente violenta. Tipo, ele fala pro filho da Rhaenyra que pode dizer para a vaca da mãe dele que não vai ajudá-la para aquela piranha se vier sozinha. Enfim, uma coisa realmente sem motivo, é só uma carta pedindo apoio. O que o mestre dele falou? Provavelmente ele mudou bastante o contexto da carta. O senhor não ia saber mesmo, ele é literado. Bem, depois que o filho da Rhaenyra sai do castelo, ele encontra um dos filhos do Aegon, o primo dele. E aí eles têm um confronto montados em seus devidos dragões. E o Lucerys, que é o filho da Rhaenyra, ele acaba morrendo. Aí a profecia do Horário se cumpre mesmo. A guerra não tem jeito, vai começar. A Rhaenyra no início ela tem uma ampla vantagem de mais dragões. Mas ela a perde por uma série de eventos meio desconcertantes e muito convenientes para o Aegon. E para citar apenas um exemplo, eu vou falar um pouco da Nidus. Quem é a Nidus? A Nidus ela era uma semente de dragão que foi recrutada para montar os dragões que estavam sobrando do lado da Rhaenyra. Mas o que é exatamente uma semente de dragão? A enciclopédia pode nos ajudar. Em Império do Dragão, onde os Targaryen governavam há muito tempo, os plebeus viam seus belos governantes estrangeiros quase como deuses. Muitas donzelas defloradas por senhores Targaryen as consideravam abençoadas se uma semente de dragão fosse plantada em seus úteros, e por isso havia muita gente em Império do Dragão que podia corretamente afirmar, ou mesmo suspeitar, que algum sangue Targaryen corria em suas veias. Esse é o caso da Nidus. Em determinado momento, ela se tornou amante do marido da Rhaenyra, o Daemon. E eles estavam juntos lá, curtindo alguns dias separados, quando eles recebem uma carta, supostamente da Rhaenyra. O mestre diz para eles que ela está ameaçando, descobrir o caso, está ameaçando-os que vai matar a Nidus. Aí o que a Nidus faz? Vai embora com o dragão, se manda. E o Daemon ele fica meio irritado com a mulher e começa a fazer escolhas, uma sequência de escolhas termina com a sua morte. Agora, você está falando para mim que uma mulher que foi treinada para liderança desde a infância, que pensa daquele tanto de fé como sendo dela por direito, está levando uma guerra para recuperá-lo, que ela vai se arriscar a perder um dragão no meio do confronto porque o marido está traindo ela. Assim, obviamente não deve ser a primeira vez, né? Traidores em série. Então não dava para ela ter resolvido isso depois? Desculpa, eu não consigo acreditar que a Rhaenyra ela ia tomar uma decisão imbecil dessa. Então, provavelmente essa carta foi uma falsidade. Foi uma farsa. Bem, a Rhaenyra acaba perdendo a guerra depois que o número de dragões dela e do Aegon são equilibrados. Apesar de ter tido controle da capital por algum tempo, ela acaba perdendo Porto Real e cercada por Aegon, que acaba torrando ela viva com o próprio dragão. Mas ele depois morre e é cedido pelo filho da Rhaenyra, o Aegon III, que, tendo tido a mãe executada na frente dele por um dragão, obviamente não gostava das criaturas. Sem surpresa, todos os dragões restantes morreram no reinado dele. E como o Meryn também ele mostra, provavelmente os mestres tiveram uma ajudazinha em cuidar que esses últimos dragões não sobrevivessem e morressem cedo, assim fracos. E desde então, os Targaryen eles estão muito mais enfraquecidos que quando tinham dragões, porque agora eles precisam da colaboração das grandes casas de Westeros. De forma muito interessante, desde Aegon III,
a descendência da casa valeriana só anda diminuindo. O que provavelmente tem algo a ver com aquela coisa que o Meister aquele Meister do Stannis, ele menciona que os Meisters têm tratamento para a vida, mas também para a morte. Mas, de que forma os Targaryen estavam sob controle. Enfraquecidos, podiam ser melhor dominados e não precisavam ameaça para ninguém. Bem, mas de que forma eles precisavam ser erradicados. Porque realmente os Meisters sabiam melhor do que ninguém que uma hora os Targaryen eles iam conseguir gerar um dragão vivo novamente. O avô do Aerys II ele tinha um grande interesse nisso. E a tragédia de Solar Estival foi em grande parte motivada por uma tentativa sua de gerar mais um ovo de dragão, de mais um dragão vivo no mundo. Talvez os Meisters também tenham tido uma mãozinha nesse fracasso. Mas enfim. O fato é que no reinado de Aerys II só tinham dois Targaryens, ele e a irmã. A irmã teve vários abortos, mas acabou gerando 3 filhos vivos. O Rhaegar, o Viserys e posteriormente o Daenerys. De qualquer forma, foi no reinado do Aerys II que seu herdeiro, o Rhaegar, ele começou a se envolver em um esquema muito interessante de na verdade, conspiração com as outras casas para depor o pai. Esse esquema ele ia falhar absurdamente e acabar dando origem ao que nós conhecemos como a rebelião de Robert. Mas eu vou falar da rebelião de Robert do próximo vídeo, porque esse está longo demais. Bem, só por hoje, gente. Se vocês gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. E não esqueçam de se inscrever no meu canal se quiserem mais vídeos como esse. Também deixe suas opiniões. Vocês acham que a conspiração dos Meisters é verdadeira? Ou é um excesso de leitura de eventos normais? Totalmente comuns. O que vocês acham? Beijinho, gente.